Deus deu uma palavra e sobre a palavra dele, tudo se cria, tudo se torna possível e tudo é realizável. A palavra vai nos dizer em Lucas, capítulo 5, a partir do 1, que Pedro estava pescando, mas naquele dia ele não tinha pescado nada. Ele estava frustrado, decepcionado. A palavra vai nos dizer que ele estava já lavando as redes. Ele vinha de alto mar no seu barco com os outros, com os demais. Mas o barco estava vazio, as redes já estavam limpas, lavadas. Ele já estava pronto para ir para casa, para descansar, mas frustrado, porque não tinha pescado, não tinha realizado o trabalho dele aquele dia, não tinha levado peixe para casa. E Jesus estava ali no sermão, levando a palavra para a multidão. Quando acabou de fazer o sermão, ele pediu para Pedro ir para alto mar e deu uma ordem a Pedro: Pedro, vai à frente, lançai as redes em alto mar. E Pedro, sendo pescador, disse: mas mestre, eu pesquei a noite inteira, não pescamos nada, não trouxemos nada, não vamos levar nada. Pedro tinha um barco, Pedro tinha as redes estavam prontas e Pedro estava em alto mar. Mas Pedro já tinha pescado, Pedro já tinha jogado, lançado as redes sobre o mar. Mas dessa vez ele não estava indo fazer novamente porque ele queria, só porque ele queria, mas porque ele tinha uma ordem. Jesus, sendo mestre e Senhor, Jesus sabia de todas as coisas e Pedro sabia que ele era Senhor e mestre. Mas Pedro poderia esperar outra palavra ou para ir outro dia, mas Jesus mandou ir aquele dia, mandou fazer outra vez e jogar as mesmas redes. Pedro tinha tudo, estava com todo o equipamento, mas não tinha um peixe. Mas Jesus, aquele que é mestre e Senhor, que tem o controle nos céus, na terra e debaixo da terra, em todos os lugares, tinha o controle dos peixes. E deu uma palavra para Pedro: Pedro, vá e jogue as redes novamente em alto mar. A palavra vai nos dizer que Pedro, como ele era um pouco meio, digamos que carrancudo, ele disse: mestre, eu vou, porque tu mandas. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Digamos que não é pelo meu agrado, não é pela minha vontade, não é pela minha força, talvez não seja nem até pela minha fé, mas é pela obediência, é pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra, porque tu, Senhor, sondas, tu, Senhor, sabes do que eu preciso, do que eu necessito, tu, Senhor, sabe onde e quando eu devo ir, onde e quando eu devo lançar as redes. E assim Pedro fez. Obedeceu a ordenança do mestre, jogou as redes, e a palavra vai nos dizer que naquele dia ele fez uma grande pescaria. E assim como o mestre falou, se cumpriu, porque o mestre é a palavra. Gênesis vai dizer que ele no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo é o quê? Palavra. Jesus é o mestre, Jesus é a palavra. Então a palavra falou a palavra, e a palavra se cumpriu, porque tudo se cria por uma palavra, e a palavra do mestre.